trabalhava em low level code, né, que era a linguagem de máquina, né? Então lá linha 10, linha A, equal to, if, todas as codificações de linguagem, C++, Basic, Fortran, tudo isso aí eu mexi. E isso é um avanço, né? Era um sonho já na época, né? Por mais que na época lá a graça que todo mundo tinha na época era conectar nos BBS e ficar no chat, né? Igual a gente fica hoje no WhatsApp, era ficar no chat. E já tinha uns robozinhos na época que fazia conversa. Então, puxa, que legal, que animal. Eu estou falando com o robô e o robô me respondendo, mas era aquele script já feito, né? Então, você sempre voltava para o início, né? E hoje essa tecnologia do IA realmente está evoluindo muito e já está criando uma nova profissão, que já falamos da outra vez, que é o engenheiro de prompt. Né? Que é o prompt? Né? O C, dois pontos, barra, e o cursorzinho lá, você tem que escrever um comando. E aí é aí que está um dos grandes pulos do gato na IA. Né? É você saber realmente passar uma instrução. Não vai ser uma instrução nível de máquina, vai ser uma instrução nível humano, né? Que você, do seu jeito e com algumas palavras-chave, vai extrair da IA aquilo que você quer. Só que o que a gente está pedindo bastante para o Alex aí, que eu acho que hoje é o que também trouxe a casa cheia mais uma vez, né? Primeiro agradecer também o Silvio está aqui, Cassiano Massa está aqui, Cassiano está aqui, diretoria, Alberto, João, obrigado por você estar vindo, presença do CREC também, né? Obrigado por ter vindo mais uma vez, sempre aí está aí, nosso associado número 1. E a gente está conseguindo atrair bastante gente, né? Fizeram uma palestra também recente aí do Rotary, que lotou aqui, também foi bastante interessante com questão de trazer bastante empresários. As discussões aí da SP Trans, com a questão da Raposo Tavares, que lotou aqui também. Artesp, desculpa, obrigado. Da Artesp, que lotou aqui também o nosso auditório. E é isso que a gente fica feliz, né? Gente nova vindo aqui, Flávio aí, João, obrigado por ainda estar vindo. Ali também é um rosto diferente, aqui também é um rosto diferente, aqui, ali também. É isso que a gente quer. Então, e aproveitando mais um gancho aí, a gente precisa muito que vocês se associem, tá? Não é questão financeira. Aqui, como Creta aqui, é o braço que está aqui, é muito importante a gente mostrar o nosso peso, né? A gente ter, hoje lá, acho que no site cadastrado lá para o CREA, tem mais de 400 profissionais. Quanto mais profissional tem lá, CREA vira importância para a gente. Então a gente, esse ano, conseguiu vir um monte de curso, conseguimos fazer bastante caixa para a associação, para gastar tudo e fazer curso para vocês, que é o objetivo de estar aqui hoje, fazer mais um curso de IA, vai partir o curso de SolidWorks agora semana que vem. Acabamos sábado agora o curso de luminotécnica, fizeram 2 turmas de Revit, fizeram turma de instalação de equipamentos a gás, fizeram turma de... E foi a outra também que foi... Análise de custo. Análise de custo, foram 3 de custo, um bem específico para a indústria, 2 bem específico para a civil, né, engenharia civil. E eu, como engenheiro mecânico, eu quero sempre puxar para a mecânica, né? Fizemos alvenaria estrutural também, né? Instalações de alvenaria estrutural, né? Instalações? A parte de alvenaria estrutural, né? Foi no final passado, mas essa também foi um curso bem interessante. Isso já foram investimentos, né? Agora a propaganda de campanha aqui, é todo o investimento que a gente fez, né? Renovar o ambiente, inaugurou um prédio novo, coworking, elevador, energia solar, que mais? Um monte de sala locada. Conceito do portão, Conceito do portão, que foi o Flávio aqui, ó. O Flávio vai ganhar 2 almoços a mais hoje. Foi de graça, calma. Não tem almoço de graça, né? Obrigado, viu, Flávio? Flávio salvou a pele da gente, hoje cedinho estava aí. Um susto essa noite que o portão quebrou, estavam trabalhando aí meia-noite e meia estava no meu sono da beleza lá, que não resolveu muito, né? Segurança, tem alguém lá dentro, corre pra lá, tem uma invasão. Putz, aí depois de chegar a porta estava quebrada. Mas teve invasão? Não teve, era alguém trabalhando aí até mais tarde, mas deu tudo bem, graças a Deus. O único susto já foi lá. Bom, já falei bastante, deixa eu ver se falta mais algum recado aí. Abriu inscrição do estágio visita, né?
Quem tiver gente na parte de estudante, aí até se formar, é interessante. O que é estágio de visita? É um trabalho que o CREA tem feito já, eu fiz bastante palestra no passado quando eu estava lá de diretor. Eles trazem os jovens para conhecer o sistema desde o começo, né? Desde o começo do ano. Não para conhecer o CREA no último mês da formação para receber o boleto, né? A gente quer que o pessoal entenda a importância do CREA e que a fiscalização que o CREA faz traz benefícios, né? Mas tem algum outro recado aí? Você lembra do CREA? É isso. Da multa. Bom, gente, então eu quero trazer o Alex aqui, ele faz a introdução melhor aqui dele, que vou deixar ele falar bastante aqui, que é o que a gente quer, entender o que a gente pode trazer. Fala, chegou mais gente aí para saber da tecnologia. De novo, o intuito dele estar aqui hoje é a gente trocar bastante ideia, para que de repente com ele a gente consiga montar esse curso novo, em vez de ser Excel avançado, vai ser IA avançado. E o que a gente pode realmente ter essa ferramenta para trazer facilidade para a nossa profissão. Para que no dia a dia, eu até dou um exemplo aí com um amigo meu, que ele é administrador, me ligou todo empolgado que ele estava fazendo a manutenção de uma moto, ele precisava fazer um desenho de uma junta da tampa da moto dele, ele chegou na IA e falou, preciso de um desenho de junta com diâmetro tal e tantos furos. Puf, já entregou o desenho pronto, ele imprimiu, foi lá e cortou a junta. Nem engenheiro o cara né? Assim, nem técnico, olha a mão que deu. Mas se ele souber o que pedir a mais ainda, é isso que a gente quer, facilidade no dia a dia. A gente não quer só um atendente para prospectar para a gente quer ferramentas para facilitar o dia a dia, agilizar o nosso dia a dia e trazer coisa de qualidade, né? Ele vai falar, ele se apresenta aqui. Agora, bem-vindo, obrigado mais uma vez. O microfone é teu, tem perguntas. Desde já, boa tarde a todos. É bom estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho desse mundo da IA, mas antes disso eu vou me apresentar, para vocês conhecerem um pouquinho da minha pessoa, da minha experiência na área de tecnologia. Eu sou o Alex Buriti, já atuo na área de tecnologia desde a década de 90. Sou formado em administração, tenho pós-graduação em engenharia de software, já participei de grandes projetos no Brasil e fora do Brasil, fui 4 vezes para a China, pegar projetos para montagem de fábrica aqui no Brasil, Estados Unidos algumas vezes, implementação de diversos tipos de sistemas, seja eles de shop floor control, tração de fábrica, seja ele para ERP, CRMs, diversos. E nos últimos anos eu tenho me dedicado aí à parte de EA, justamente para entender um pouco mais, que é novo para todo mundo, né? Na realidade não é tão novo, né? Ele já é desde 54 mais ou menos, que surgiu, mas o uso público, né? O uso para massa, para a grande massa, está recente, né? E vem mudando cada vez mais. Então eu vou estar abordando um pouco sobre alguns conceitos já, mas é muito importante, aproveitem para tirar dúvida, tenho estudado bastante sobre esse tema, acho que é importante vocês entenderem um pouquinho da estrutura, como que funciona, o que é, o que está por trás, como que funciona um agente, como que funciona um LLM, eu vou estar explicando todos esses conceitos, eu tenho certeza que vocês vão sair daqui sabendo essa estrutura básica, até mesmo para direcionar vocês nas suas tomadas de decisões, porque conhecendo a estrutura básica, você vai conseguir estruturar melhor a sua necessidade. Dentro desse conceito, o principal, antes de falar de engenharia de prompt, eu quero falar um pouquinho sobre LLM. O que é LLM? É um conceito que está por trás do ChatGPT, é um conceito que está por trás, é a tecnologia que está por trás de todas as linguagens de inteligência artificial. Então, toda vez que vocês escutarem falar sobre LLM, é modelo largo de linguagem, ou seja, é a tecnologia que está por trás. Então, muitas vezes nós falamos assim, a IA, na realidade, a LLM seria o correto, tá? Que é a linguagem de cada IA. Então, quando nós falamos assim, o ChatGPT é uma LLM.
que é do OpenAI, é o fabricante do ChatGPT. Aí quando você fala assim, eu vou para o Copilot. O Copilot é o fabricante, é a Microsoft. Eu vou para o Gemini. O Gemini, o fabricante, é a Google. Eu vou para o Cloud. O Cloud é o fabricante, é a Anthropic. Então, cada fabricante, aí tem as chinesas que estão vindo com muita força, que é o DeepSeek e o Manus, que vem com uma qualidade altíssima. Depois eu vou falar um pouquinho. Na verdade, assim, tem dois conceitos. Um é a inteligência artificial generativa, que é o quê? É justamente essa que a gente usa. Vai lá, faz uma instrução, solicita, e está vindo aí uma nova leva, que é inteligência artificial geral. Essa tem um poder de fogo muito maior. E isso vai fazer o quê? Com que muitas pessoas percam muitos empregos básicos. Nessa inteligência artificial geral, que já está em uso, por exemplo, a Manus, que é uma das linguagens das LLMs atuais, ela já tem esse conceito de inteligência artificial geral, ela já consegue, inclusive, executar 100%. Assim, como assim? Na inteligência artificial normal, a LLM padrão, que é a generativa, você faz uma solicitação, uma instrução, e ele te dá um retorno daquela instrução que você solicitou. Agora imagine você como uma pessoa, como um programador. Se você souber fazer a instrução correta na LLM geral, na inteligência artificial geral, você simplesmente solicita o software e a inteligência artificial te entrega o software prontinho. Você não precisa fazer nada. Então, isso, eu participei eu moro em Jundiaí, e eu participei de um evento da Anchan, eu não sei se alguém de vocês conhece a Anchan, é uma associação também das grandes indústrias de Campinas e região, e ele comentou justamente sobre os principais empregos que vão desaparecer nos próximos anos. Por quê? Com a inteligência artificial, tudo que é rotineiro está se fazendo desuso. Por quê? A própria inteligência acaba fazendo. Aí entra dois conceitos, que é importante vocês entenderem. Um é o conceito de instrução da LLM. Você solicita e a LLM te devolve. E outra coisa é o conceito de agente. Tá? Vou embutir mais um. Para quem usa muito o GPT, às vezes o ChatGPT vai escutar também falando sobre GPT. Não, eu criei meu próprio GPT. Então, o que é isso? Vou desmembrar aqui para vocês entenderem. É bem simples o conceito. Quando você faz uma instrução, imagina que você faz uma solicitação para aquela inteligência artificial que você está usando, para aquela LLM específica, e ele vai te dar um retorno. Nessa instrução, você fez a instrução e teve um retorno. Amanhã, imagina que amanhã você vai precisar da mesma solicitação. Você vai ter que fazer de novo a mesma solicitação e ele vai te dar o retorno. Quando você salva o GPT, você pega aquela instrução que você fez, você coloca salvo. Aí, no dia seguinte, ou 2 dias, uma semana depois, você não precisa passar mais a instrução, porque a inteligência artificial já está salva ela ali, a instrução, dentro do system dela, dentro da estrutura dela, simplesmente você fala só o que você quer. Imagina que você fez um cálculo complexo de engenharia e embutiu ali dentro do seu GPT, que é um cálculo personalizado. Você fez seu cálculo ali. Só que você sabe que toda vez que você precisar de algo similar, você não vai precisar mais passar o cálculo, porque a inteligência artificial já sabe o cálculo, porque você já forneceu o cálculo. Então, simplesmente, você vai falar assim, eu tenho novos parâmetros, calcula essa área, calcula, pensando em energia solar, quantas placas ou quantos inversores, o que eu vou precisar para uma casa nesse tamanho ou para uma empresa nesse tamanho. Por quê? Você já alimentou a inteligência artificial com todas as instruções. Se você já alimentou, você só passa o parâmetro que está mudando e ela vai fazer o cálculo e te passa.
Então, isso é muito importante, principalmente para vocês, entender esse conceito, porque vocês não precisam ficar repetindo a necessidade. Então, só concluir, quando vocês passarem a instrução e salvarem a instrução, você pode usar quantas vezes quiser, porque sem precisar ficar passando toda vez a instrução. Isso é muito útil para todos vocês. Uma dúvida aí é o seguinte: eu faço essa instrução, isso aí vira de domínio público, quer dizer, qualquer um pode usar ou é exclusivo meu? Boa pergunta. Só beber uma água aqui. Aqui tá bom, Opa. Obrigado. Esse é um outro conceito que vocês têm que ter cuidado na parte de LLM, principalmente também com a questão da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você faz um GPT, e se você compartilha esse GPT, se você não souber fazer o prompt, existem formas de fazer engenharia reversa. Então, se você tem um cálculo importante, se você tem algo que é exclusivamente seu, aprenda a proteger a sua instrução, porque senão qualquer um com conhecimento razoável vai fazer engenharia reversa daquele seu código. Por isso que eu vou falar já sobre engenharia de prompt. Claro que não vai dar para abordar isso aqui, porque são bastante conteúdo, mas uma das coisas que nós temos que fazer quando vai fazer qualquer agente, eu vou explicar também um conceito de agente, é justamente proteger esse agente contra engenharia reversa. Porque senão qualquer pessoa, eu mesmo cansei de fazer na internet, ver instrução dos outros e fazer engenharia reversa só para testar, para ver se o cara protegeu ou não. Então são cuidados que tem que ter, principalmente para conteúdos sensíveis e exclusivos. Por exemplo, uma empresa americana que eu trabalho lá em Valinhos, nós criamos uma conta personalizada na OpenAI, uma conta corporativa, e como também uma empresa de engenharia, com exclusividade. Então, ou seja, mas é um contrato global, que está em mais de 20 países, é um contrato global que a própria OpenAI, o ChatGPT, já tem um acordo de não divulgação das informações. Então, quanto mais nós protegermos, melhor, porque a gente não sabe exatamente como que é essa manipulação por trás. Porque toda vez que a pessoa... Por que tem várias LLMs? Como eu falei, OpenAI, ChatGPT, Gemini, Claude, Manus, Copilot. Cada um desses é uma empresa diferente. E cada um foi treinado de forma diferente por equipes diferentes. Consequentemente, cada um vai dar um resultado diferente. E aqui há algo interessante, que vocês podem explorar isso. Não se acomode de usar somente uma LLM. Usa várias. Porque, às vezes, a partir do momento que você tem a instrução, imagina que você fez sua instrução, exatamente o que você quer, e uma vez feita essa instrução, você executou no ChatGPT. O ChatGPT vai dar um resultado. Se você estiver satisfeito com aquele resultado, beleza. Se você não estiver satisfeito, ou se você estiver curioso, pelo menos falar assim, será como que outra LLM vai me dar esse resultado? Pega a mesma instrução e vai lá no Gemini, executa no Gemini e você compara os resultados. Isso ajuda bastante. Por quê? Cada LLM, ela é mais especialista em algum determinado ponto. Por exemplo, se você quer fazer um relatório mais corporativo, um relatório mais com a cara um pouco mais profissional, essa nova versão do ChatGPT está fazendo muito bem, mas eu particularmente gosto muito do Claude. Ele tem uma qualidade, a estrutura de linguagem dele é muito mais profissional. Então, se você quer fazer um documento mais apresentável, um documento mais parrudo em termos de estrutura de linguagem mais profissional, ele é muito melhor. Agora, por exemplo, imagina que você quer fazer uma pesquisa que ele varre a internet.
que ele vai buscar alguma coisa na internet, aí tem o Perplexity, que ele é muito melhor do que outros, porque na estrutura de programação dele, ele já foi treinado muito mais para vasculhar a internet e buscar as informações. Então, esse tipo de análise é sempre importante, porque tem essas variações. E dentro dessas variações, a gente sempre vai buscar o quê? Aquilo que melhor nos atende. Por quê? Vai economizar o nosso tempo, vai economizar a nossa mão de obra ali, mão na massa em si. Então, o que eu estou entendendo, tá, você tem produtos de marca diferente. Perfeito? Cada um com uma performance diferente. Perfeito? As bases de dados deles não se comunicam porque eles são concorrentes, eles não vão compartilhar Exatamente. nenhum. E tudo que eu coloco ali meu vai gerar mais riqueza de informação para ele, porque ele aprende o que eu coloquei. Tá. Aí uma outra pergunta. E aí o que ele me devolve de informação é só texto, ou pode ser um desenho DWG, pode ser uma planilha Excel, pode ser, uma planilha para eu preencher as informações que eu quiser. Ele vai me dar o que eu pedi. Aí depende da LLM. Tem umas que vai te dar, tem umas que já vai te dar formatado, tem outras que vai te dar não formatado e você precisa fazer um copy-column. Então aí depende da necessidade. Mas assim, o que está acontecendo nos bastidores? Cada LLM ou cada inteligência artificial, porque às vezes uma mesma LLM, o cara pega essa LLM, que é como se ele estivesse criando um novo módulo. Aí ele pega e treina aquilo, por exemplo, para clone. Existem algumas ferramentas para clonar pessoas e clonar voz. Por exemplo, eu posso pegar qualquer um de vocês, se eu tirar algumas fotos, é possível clonar fisicamente vocês em uma imagem de EA e se eu pegar um áudio de vocês, igual eu estou dando a palestra aqui, se eu pegar 1 hora, 40 minutos de palestra, eu consigo treinar uma inteligência artificial com a mesma entonação de voz, com a mesma estrutura de voz, com a mesma... E, pasme, dá para fazer muito mais. Agora imagina que eu vou fazer um treinamento com vocês de forma online. Se eu tenho conteúdo texto, eu já clonei a minha pessoa e clonei a minha voz, eu posso pegar o texto e gerar um vídeo, eu falando com a minha mesma tonalidade, vocês assistindo, e muitas vezes, se você não tiver acessibilidade, você não vai perceber que sou eu. Então, isso é totalmente possível, já é realidade, tá? Não é fantasia, não. É realidade. Tem LLM de línguas, inglês, Isso, a LLM, ela já é multilinguagem por natureza. A única coisa que você tem que fazer é pedir. Então, dentro desse conceito, que já vou explicar um pouquinho sobre a estrutura básica de engenharia de prompt, a LLM você pode pedir em qualquer linguagem. Então, você só precisa ser claro com ela. Então, aproveitando já essa conversa, o que acontece? Quanto mais específico for a nossa pergunta, melhor vai ser a nossa resposta. Então, a qualidade do resultado vai depender da qualidade da pergunta. Tá? Isso se aplica muito bem à inteligência artificial. Então, tudo vai depender. Se eu não tenho informações suficientes, eu vou perguntar de forma rasa. Se eu pergunto de forma rasa, eu vou obter resultado de forma rasa. Então, essa sensibilidade que é importante, para quê? Para que a gente consiga pedir da melhor forma possível. E aí há inúmeras técnicas para fazer esse tipo de request, que é justamente a solicitação para a inteligência artificial LLM. E dentro desse conceito, vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem até depois tirarem foto, alguma coisa do tipo, isso aqui é uma estrutura uma estrutura básica para você conseguir fazer uma boa instrução, ou seja, para você fazer um bom prompt, ou seja, uma boa solicitação para a LLM, independente de qual você vai utilizar. O que é isso? Primeiro, você tem que ter um contexto. Onde e por que o prompt será usado. Depois eu vou mostrar um pouquinho uma instrução que eu fiz, vocês vão entender.
Segundo, o objetivo. Qual o resultado final que você espera disso? Essa estrutura, uma vez você entendendo isso, você vai formular. A persona, isso aqui, vocês vão ficar chocados. Imagina o seguinte, a persona, se eu falo para ele ali assim, ó, atue como um engenheiro de software internacional na plataforma tal. Simplesmente é como se ele pegasse o chapéu do engenheiro de software. Então, a partir de agora eu sou esse cara. Aí, a partir de agora, você faz a instrução que você quer, ele se comporta como um engenheiro específico que você pediu. Por quê? Ele já foi treinado, você não precisa se preocupar, porque ele já foi, você está dando instruções claras. Então, a persona, no prompt, isso que eu estou falando aqui, você vai estudar em locais avançados, entendendo a estrutura do que está por trás. Mas se você pegar esse conceito aqui e começar a usar nos seus prompts, você já vai começar a ter resultados diferentes. Desde que você siga. Por quê? Imagina o seguinte, ó. Eu tenho... Deixa eu ver se eu consigo. Exato. Assim, ó, a partir de agora você é um advogado internacional, eu quero que você analise esse contrato. Passa o contrato para ele. Aí se você quer, é um contrato o quê? Aí você pode especificar ainda mais. Lembra que quanto mais específico, melhor. Eu quero que você atue como advogado internacional trabalhista. Então você está sendo específico. Isso é importantíssimo, tá? Porque às vezes se você esquece um detalhe, faz muita diferença na análise. Então quanto mais detalhes você fornecer, melhor, porque ele vai se comportar exatamente como aquilo que você está pedindo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui uma outra forma. Ó, vou pedir para a inteligência artificial. Não. Opa. Só pausar aqui ali. Deixa eu só carregar de novo. O que você entende sobre engenharia de software? O que é engenharia de software? Com certeza, vamos falar um pouco sobre isso. Definição e objetivo. Engenharia de software é a disciplina que se dedica a aplicar princípios de engenharia no desenvolvimento de sistemas de software. O objetivo principal é criar software de alta qualidade de forma sistemática, previsível e com métodos bem definidos. Principais conceitos. A engenharia de software envolve uma série de conceitos importantes, como o ciclo de vida do desenvolvimento de software, por exemplo, fases como levantamento de requisitos. Ok, pode parar. Agora, lembra que eu falei da questão do idioma? Could you tell me something about prompt engineer? Absolutely. So a prompt engineer is basically someone who specializes in crafting and refining the instructions or prompts given to AI models, like large language models. Their job is to figure out how to phrase things so that the AI gives the best possible response. Ok. Então, tudo vai depender de como nós fazemos a solicitação. E, por exemplo, eu vou trabalhar, eu gasto mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Quando eu quero treinar meu inglês, eu vou conversando em inglês com a inteligência artificial. Eu vou perguntando as coisas que eu quero, ou se eu quero aprimorar alguma coisa em português, eu pergunto em português, estou dirigindo e estou conversando com a inteligência artificial, me alimentando com aquilo que eu quero. Então, o que é mais importante desse conceito? É aquilo que é útil para você. Você tem que usar a ferramenta ao seu favor. Por quê? A competitividade está aí. Então, isso economiza um tempo gigantesco no processo de desenvolvimento. A presidência lá da companhia que eu trabalho fazia um relatório corporativo que demorava muito tempo para reportar a corporação todo final de trimestre. Aí ele falou assim: Alex, me ajuda com isso. Eu peguei, entendi, só que para reportar lá para fora tinha toda uma estrutura técnica de linguagem, de parágrafo,
fonte, tinha toda uma especificação técnica de como teria que ser reportado, porque está na Bolsa de Nova York, tem todo um procedimento lá. Aí eu entendi o procedimento, gerei uma instrução, agora salvei, lembra que eu falei com vocês? Salvei a instrução, agora a presidência, quando chega no final do que, ele só pega o arquivo que ele recebe, joga lá dentro, ele já formata, já está tudo prontinho para ele, não precisa fazer mais nada. Então, isso são inúmeras possibilidades, então tudo vai depender da necessidade de cada um, vai depender da aplicabilidade que vai ser utilizado aí pelos senhores. Dentro desse conceito, ó, o público-alvo, a restrição ali, ó, aquele, o senhor, desculpa, o seu nome é? Cassiano. O senhor Cassiano perguntou sobre a questão de segurança. É justamente ali que você vai restringir a possibilidade de alguém acessar seu código ou não. Então, esse aqui é um conceito, é um framework, ou seja, uma estrutura básica, tem muito mais coisas, mas é uma estrutura básica, mas se essa estrutura básica for bem utilizada, consegue-se fazer muita coisa. Por quê? Consequentemente, você entendendo uma estrutura, você evita que alguém decodifique. Você pode até compartilhar, mas você vai compartilhar com outro engenheiro a instrução que você fez. Imagina que você fez um cálculo de dimensionamento de placa solar, pegando um exemplo aqui, alguma coisa do tipo, e está todos os cálculos, toda a estrutura prontinha lá, salvou. Beleza, agora eu vou fazer uma nova casa, ou uma nova empresa. Simplesmente você só passa as variáveis de dimensionamento do tamanho do novo ambiente, ele já traz tudo calculado para você, tudo que vai ser necessário para a implantação. Então isso é totalmente possível. Agora, você transferiu para ele está acessando, só que ele está acessando só o resultado, ele não está acessando a sua base de conhecimento, porque foi você que programou, você colocou todo o seu conhecimento lá, você fechou isso aí. Ele consegue passar os parâmetros e tem um resultado, mas ele não sabe como foi feito. Imagina que você tem uma equipe e a equipe vai ter acesso, mas realmente como foi feito o cálculo, ela não vai ter acesso. Então, esses cuidados realmente tem que ter em qualquer parte, pensando aí em segurança de prompt, em segurança da informação aí. E a gente sabe que informação não vale muito. Basicamente isso. Alguma outra pergunta? Só curioso. Sim? Não, só curioso com o tema. Entendi. Se preocupar, né? Eu tenho uma. Se você falou que cada uma dessas empresas tem os próprios códigos ali. Exato. E as informações elas estão guardadas. Mas se eu consigo fazer essa engenharia reversa, eu consigo também enviar esse código para uma outra empresa, pegando empresas diferentes, para que as minhas informações elas vão para outra, né? Então, o que acontece? Essas empresas, eles têm os melhores engenheiros de sistemas. Você não vai conseguir fazer uma engenharia reversa de uma Google, de uma OpenAI. Você consegue fazer uma engenharia reversa de uma pessoa comum que criou e que ele não sabe codificar corretamente, e aí ele não colocou as proteções necessárias dentro da instrução e, consequentemente, você vai conseguir fazer a engenharia reversa. Vamos pegar esse exemplo aqui. Nós fizemos um cálculo de dimensionamento de placa, de tudo que é necessário para energia solar, só que eu não protegi adequadamente. Aí eu compartilhei esse link com todos vocês. Qualquer um que souber fazer engenharia reversa, vai lá e vai dar alguns comandos e vai conseguir decodificar qual é o cálculo que está por trás. Então, por isso que é importante a gente saber esse tipo de proteção, justamente para evitar essas dores de cabeça. Seguinte, quando foram criadas as IAs, né? Eles foram buscar dados aonde? Na internet? Para abastecer o sistema? Não só na internet. Existe várias fontes. A internet é uma fonte, as mídias sociais são outras, e existem muitos institutos por trás também que está alimentando. Então, o que diferencia uma da outra é justamente o quanto de investimento cada um colocou naquele produto. Então, por exemplo, existe
inteligências artificiais vai vir, todos nós vamos logo conhecer aí muita coisa na área de medicina, na área de direito. Existe instituto que pega os melhores profissionais do mundo, paga para eles só para alimentar a IA. É por isso que está ficando bom. Então, assim, ó, sem dúvida, sem medo de errar, todos nós aqui, se pegar a IA, ela é no mínimo 90% melhor do que cada um de nós. No mínimo, tá? E cada vez ela vai buscar essas informações conectadas. Da internet, ela vai buscar cada vez na internet, ou ela armazena? Então, aí, lembra que eu comentei sobre cada IA é uma empresa? Aí a gente não sabe exatamente como que é a instrução de cada empresa. Tem empresas que prezam pela confiabilidade. Se ela preza pela confiabilidade, ela tem institutos credenciados e tem os institutos próprios que alimentam essa inteligência artificial para quê? Para ela garantir que o conteúdo realmente é conteúdo válido. Em um determinado projeto, passar informações desse projeto. Se eu passar uma informação errada, como seria, vamos dizer assim, como ela ajustaria? Então, exato. Aí tudo isso vai depender da forma com que é feito o prompt. Se você vou entrar num outro conceito mais avançado aqui, mas existe um processo chamado de análise sintrópica. Se você, aí você teria que programar o prompt um pouco mais robusto. Que é assim, se você consegue programar um prompt um pouco mais robusto. Eu acho que a pergunta é diferente. Deixa eu tentar reformular. Acho que o que ele quis dizer é assim: você não está falando que a IA é alimentada por informações que a gente coloca, por informações que órgãos colocam, e ela vai enriquecendo. Não, eu não falei isso. Eu falei assim, ó, quem alimenta a IA são os institutos. A gente não sabe o que eles realmente fazem com os nossos dados. Isso não é claro, entendeu? Mas o que acontece? Por que está ficando bom? Porque normalmente essas empresas, ela está buscando cada vez mais se profissionalizar. Se ela busca se profissionalizar, imagina o seguinte: imagina uma IA que dá resultados ruins. Ninguém vai querer usar. Então a briga hoje está em quem chega mais próximo do 100%. Então, aí dentro desse conceito, o que acontece? Se você passar uma instrução errada, vai depender do seu prompt. É o seu resultado que vem errado. O seu resultado vem errado porque você forneceu a instrução errada. Mas Se você colocou lá que a Terra é plana, ele não vai assumir isso como uma verdade e vai dar resposta para alguém. aí depende. Acho que é isso que eu Não, então, é justamente aí que eu ia chegar. Por isso que eu falei, vai depender do prompt que você fez para ele fazer a análise. Então, se você falar assim, exato, se você falar assim, ó, se comporte como um engenheiro tal e valide se essa estrutura está correta, aí, lembra da pergunta? Aí você vai ter um resultado diferente. Se você não pedir para validar, ele não vai validar. Por isso que a instrução tem que ser muito clara. A instrução tem que ser muito clara no momento da instrução para que você tenha um resultado esperado. Então, essa dinâmica tem que ser bem estruturada. Deixa eu então, na hora que eu queria fazer, porque é difícil a gente assumir alguns conceitos que nem, de novo, eu cresci numa programação Clipper. Perfeito. Então, minha base de dados era DBF. Comecei com Clipper também. Então, é tudo fichinha com campos de informação. Você quer uma informação do Alex? Vai na fichinha 400, Alex, é o nome, tá? Então toda informação você vai lá, fichinha 400, nome e tal. Então, agora tem os SQL servers, os bancos de dados relacionados. Eu não consigo entender, para mim, esse conceito não entra na minha cabeça, porque eu não aprendi desse jeito. E se eu te falar que não é nem relacional? Então, não piora mais. É vetorial, é uma outra forma. Aí você vem dizendo que, eu acho que é aí que começa a grande confusão nossa. Então, você tem as ferramentas de geração de prompt. Perfeito.
E aí você vê um monte de propaganda, e cria o seu logotipo animado, faça o seu vídeo, faça não sei o quê. Todos eles já é uma rotina criada em cima de alguma ferramenta dessa. Então Perfeito. você não tem que... Porque fala, você quer criar logo? Usa tal. Você quer fazer um vídeo? Use tal. Você quer criar uma planilha? Use tal. Então, todos são baseados no, sei lá, no Copilot. Perfeito. Então, é isso que é uma dificuldade, acho que primeiro entender. Então, sempre a metodologia de trabalho é isso. Você tem que ir numa LLC, LLM, você tem que ir numa LLM e ali criar suas instruções para receber sua resposta. Uhum. Então, a ferramenta que tem hoje é essa. Perfeito. Por exemplo, para vocês começarem tranquilo, começa pelo ChatGPT. A versão saiu agora recentemente, algumas semanas atrás, a versão 5. Ela está muito boa. Está muito boa. Então vocês podem usar sem medo, que assim, na pior das hipóteses, ela é uma média de todas, acima da média de todas. Entendeu? Ele vai estar ali da mediano para cima, comparado a todas, eu quero dizer. Mas o ChatGPT está muito bom. Eu já usei um pouquinho assim, por exemplo, né? Faço uma simulação do SolidWorks, né? Ah, legal. Aí eu sei o resultado lá da minha análise, por exemplo, e, por exemplo, vou colocar uma situação, eu coloquei uma carga, eu sei que aquilo ali vai exceder limite de escoamento, enfim, uma coisa bem específica. Eu já enfiei essa imagem dele de volta, ele me mandou um relatório falando aquilo correto. Eu já usei os dois, o Grok, o outro lá que tem. Isso, tem o Grok. Os dois. O Grok é do X. A minha dúvida é o seguinte, hoje você consegue inserir texto e informação. Hoje você já tem outros IAs, não sei, para você comandar o programa, entende o que eu estou te falando? Por exemplo, assim, programa para mim isso dentro dessa informação, entende? Ainda está em processo de desenvolvimento vários. Lembra que eu comentei sobre a inteligência artificial geral? A inteligência artificial geral é justamente dentro desse conceito. Você pede e ela executa 100%. É a nova versão que está vindo aí. É a nova versão. Claro que, além disso, existem outras coisas, que é o quê? A questão do agente, que, aproveitar já explicar, está ficando curto. O que acontece? O que é um agente? Lembra quando foi comentado sobre SDR? Imagina o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso aqui é um agente SDR, eu desenvolvi com uma empresa lá de Jundiaí, que ele faz o quê? É uma agência de assistência, é uma empresa de assistência técnica. As pessoas entram em contato pela empresa, pelo WhatsApp da empresa, a inteligência artificial conversa com eles o tempo todo. Isso aqui é a estrutura, exatamente isso aqui é chamado de workflow, tá? Workflow, a programação que está por trás. Ali onde está escrito agenda, ali tem, junto OpenAI, aqui na ponta, tem a LLM do ChatGPT. E o que acontece? Na hora que a pessoa entra em contato pelo número do WhatsApp, essa inteligência artificial conversa com ela, tira todas as dúvidas dela e já faz o agendamento da visita técnica 100% automático. Isso aqui é um conceito de agente. Agente, ele não faz só um processamento e devolve, ele faz uma série de atividades. Aí, o que além dele fazer isso, o que ele faz? Ele vai lá no Google Calendário da empresa, agenda a reunião e ele salva os leads em uma planilha de Excel. Ele salva o lead ali para a empresa ter um controle. Então, o agente, ele sempre vai fazer uma série de atividades. Então, essa que é a diferença entre uma instrução e um agente. Um agente faz mais de uma ação. Essa é a principal funcionalidade. Então, por exemplo, hoje está usando em diversas áreas. Venda, por exemplo, se você faz um SDR para venda e você treina essa SDR, que é a inteligência artificial que está por trás, tem vaga aqui, tem cadeira aqui, se vocês quiserem, fica à vontade. Se você treina corretamente, automaticamente a inteligência artificial vai se comportar como você treinou. Então eu posso usar jargão,
eu posso usar o jeito de você atender o cliente, eu posso programar a inteligência artificial com esse jeito particular seu. Consequentemente, por exemplo, existe, só um título de curiosidade, existem dois modelos, um é o SDR e o outro é o Close. O SDR, ele faz a conversa inicial com o cliente. Só que, na hora de fechar a aquisição, a compra, o serviço, seja o que for, aí ele pode ir para um agente pessoa, ir para uma pessoa, fechar a cotação, fechar o negócio. Mas tem muitas empresas que já têm o closer, que é um outro agente. Então, aqui eu tenho um agente que ele faz toda a negociação, tira a dúvida, tudo mais, até convencer o que a pessoa quer. Na hora que convenceu, ele transfere para o outro para fechar os detalhes da compra ou da aquisição. Então, existe esses dois tipos de agente no mercado. Já existe uma interação do SDR, nesse caso, ligar para o cliente, conversar com ele? Tem SDR que também faz a ligação direta. Conversa entre... Esse tema da Cavac esse dia, perfeito. Tem. Então, inclusive, por exemplo, se você... Vamos supor que você está na sua empresa e você fez um SDR, ele pode reconhecer voz, ele pode reconhecer... Aí, claro, vai depender da programação. Ele pode reconhecer voz, ele pode reconhecer imagem, ele pode, inclusive, estabelecer o processo de rapport, para quem é familiarizado com esse conceito, em programação neurolinguística tem um processo chamado de rapport, que é o empatia na linguagem formal nossa. Então, se a pessoa pergunta em áudio, a inteligência artificial responde em áudio. Se a pessoa pergunta em texto, ela responde em texto. Então, aí a programação, o céu é o limite. Aí vai depender muito de como foi feito cada estrutura dessa. Então, por exemplo, eu tenho uma IA que eu fiz para mim, e o que eu faço? Todo dia, às 18 horas, eu recebo um áudio, do que tem mais de importante, as novidades de inteligência artificial mundial, dos principais institutos que eu selecionei. Então ele analisa, espera o dia inteiro, analisa todo o pacote, aí ele pega esse pacote, faz um resumo, grava um áudio e me manda. Na hora que eu estou indo embora para casa, eu escuto o áudio, eu fico atualizado do que está saindo no mercado, sem eu ter que gastar horas estudando. Autônomo, professor? Autônomo, 100%. Olha, você consegue depois, não sei se você tem lá por Ilha Sul, esses LLM, os principais pelo menos? Claro, eu posso mandar para vocês, inclusive. Mandar para nós. Inclusive, até abrir aqui para vocês conhecerem. Ficou faltando aqui, bem lembrado, o Grok. O Grok eu não coloquei aqui. Mas, olha só. Opa, meu mouse, Eu vou fazer um teste de cálculo, que eu já uso. Legal, eu uso o GPT+, na parte de cálculo, eu sempre fiz o cálculo em cima de algum sistema. Legal. Eu faço cálculo. Então eu queria ver se uma hora a inteligência artificial vai substituir o cálculo da gente. E vai. E assim, ó, se você coloca o seu. Se você coloca o seu cálculo também lá, você pode evitar que você faça o cálculo. Na próxima, se você fez a estrutura, você só solicita e ele faz para você. Porque aí você já treinou ele, entendeu? Você não precisa, só passa o quê? Só passa os parâmetros. Imagina nas máquinas, CNC, seja qual ela, você só passa o setup, as instruções básicas, e ele vai lá e faz o cálculo para você, porque ele já sabe como fazer. Por isso, aproveitando aí eu tirei da tela. Exato, são muitas variáveis. Por isso que aqui, ó, para finalizar esse slide, o exemplo é muito importante. Se você treina a LLM e coloca exemplo de como você quer, na próxima vez ela vai se comportar de acordo com o que você treinou. Entendeu? Então, consequentemente, você não vai ter surpresa, porque foi você que montou, foi você que solicitou aquela estrutura. Agora, só concluindo aqui, vou voltar aqui na tela para eu te mostrar. Mas, basicamente, o que nós temos hoje aí? Nós temos o ChatGPT, da OpenAI. Nós temos o DeepSeek, que é uma empresa chinesa muito boa.
Ah. Que eles usavam ferramenta, que eles sacaram uma nova, mas ainda era velha, só. Exato. Sempre tem uma coisa ou outra. Competição, né? É competição. Tá na frente. Exato. Aí tem o Copilot, que é da Microsoft. Nós temos o Cloud aqui, que é da Anthropic. Esse Cloud, ele é muito bom para relatórios técnicos, relatórios profissionais. Isso é muito bom, muito bom. Então, o que você pode fazer? Olha só, você pode solicitar para processar em uma, depois que você copia aquele resultado, aí você vem aqui no Cloud e fala assim, agora formata esse conteúdo de forma profissional. Não existe. Meu nível é tão raro. Fique em paz, todos nós estamos aprendendo. Complicado. Mas se eu pegar uma IA dessa, por exemplo, ela substitui o Google? Não. Boa pergunta. Não substitui o Google. O que ela é? Ela é muito melhor do que o Google, mas não substitui o Google. Porque o Google, ele trabalha... Isso. O Google, ele trabalha com a busca na internet. Mas ele busca de forma aleatória. Você dá um tema, ele vai buscar lá, vai te mostrar. Aqui não, aqui ele está trabalhando no nível de programação, no nível de processamento. São coisas diferentes. Ele não vai trazer no Google, ele vai te dar, página tal falou isso, página tal. Não, aqui não. Aqui ele vai processar e vai te dar informação. São coisas diferentes. São utilidades diferentes. Claro que por exemplo, se você pega a Perplexity, ele lê a internet, faz uma análise daquilo que você pediu na internet e dá o parecer. É que em nosso tempo realmente tem muito conteúdo, não vai dar para a gente passar por todos, mas Já assustou. Mas foi tempo suficiente para assustar. Aqui o Gemini, que é da Google. Aí nós temos o Manus. O Manus é também chinesa, essa é muito boa, mas você só consegue entrar através de indicação. Você vai ter que arranjar alguém que tem link para poder você conseguir entrar. Essa aqui, ela já está trabalhando com o conceito de inteligência artificial geral. Se você souber fazer, por exemplo, se você... Todas são vagas. Porque assim, dá para usar, mas de forma limitada. Se você começar, todas elas, você consegue usar de forma limitada. Dependendo do que você precisa, você vai ter que pagar. E para quem programa, por exemplo, o Cloud, ele tem por trás da LLM, tem a API. Então, se você se conecta na API, diretamente na API, você consegue fazer muito mais coisa. É muito mais interessante do que só usar esse chat. Mas aí existe um pouco mais de conhecimento, aí já começa a ir para um outro nível mais robusto aí de programação, porque você, inclusive, a maioria dos programadores hoje não programa. A maioria dos programadores hoje, existem várias LLMs para programação. Então ele fala o que ele quer e a IA gera o código para ele só dá uma validada no código. Então isso é muito comum. Só concluir aqui. E por fim, a Perplexity, eu comentei, que essa é muito boa para pesquisar na internet. E a Grok também, a Grok é do X, né, do Elon Musk, que é muito bom para cálculo, depois vale a pena, eu não coloquei aqui, mas a Grok é muito boa também. Desculpa. Pensando no mundo meio apocalipse aí, já existe empresas colocando profissionais para treinar, tentar entrar na base de outros, para treinar de forma errada, para desqualificar aquela outra, ou não? Isso. Só vou lembrar, o Bitcoin, a inteligência artificial vai entrar no sistema. Na realidade, assim, hoje no mercado, não sei quantos vocês que atuam no mercado financeiro, mas robôs são os que mais operam hoje no mercado financeiro. A briga hoje não você tem que ser, para você fazer a operação manual,
você tem que realmente conhecer bem, porque você está disputando hoje com muito robôs. E robôs, o que é? São inteligências que estão por trás. Existe um conceito de high frequency trading, que é o que? São computadores de alta frequência para a operação do mercado financeiro, que ele nem usa computador, ele usa geralmente eles colocam ao lado das principais bolsas para a latência ser o menor possível, e existe um pequeno software de atuação gravado direto na memória do equipamento, e o equipamento não usa o Windows, não usa Linux, ele já é uma linguagem própria que ele processa para diminuir a latência. Para quê? Porque às vezes 1 segundo com 1 milhão injetado, ou meio segundo com 10 milhões injetado, faz a diferença da movimentação. 100 milhões injetados faz a diferença da movimentação, e eles lucram com pequenas variações. Esse é um conceito que está por trás de trade de alta frequência. Olha, tinha muito mais coisas, mas infelizmente eu sei que o tempo já acabou. Quem manda é a audiência. Isso aqui é apenas um conceito, mas falando, por exemplo, dentro do contexto, qual que é o contexto dessa instrução? Ele é um engenheiro técnico, ele precisa de respostas rápidas, ele precisa, durante o projeto de energia, com dados técnicos, então você passa a instrução. Qual que é o objetivo? Gerar um relatório técnico estruturado. Esse aqui, eu nem sabia que ia ter alguém de energia solar aqui, mas, enfim, esse prompt, ele faz o quê? Ele faz exatamente o dimensionamento. Se você passar, agora eu vou fazer, por exemplo, a próxima solicitação, olha aqui embaixo que eu coloquei. Imagina que eu salvei esse prompt, igual eu falei com vocês no GPT, aí eu passo a instrução embaixo. Preciso dimensionar um sistema fotovoltaico para uma residência unifamiliar, de 2 dormitórios, 1 banheiro, consumo atual de aproximadamente 300, com a conta pagando mais ou menos R$300. Eu passo a instrução, ele vai falar tudo que eu preciso para montar essa estrutura. E, inclusive, com payback. Então, essa formatação que você falou naquela primeira slide. Isso. Conteúdo, objetivo. Exatamente. Eu fiz aí agora um exemplo real de prompt. É um cabeçalho de prompt ali para você. Exatamente. É uma metodologia. Se quiser, eu posso compartilhar com você. Manda para o Renato. Alex, você consegue mostrar? É possível mostrar, só mostrar o que é um prompt? Claro, isso aqui é um prompt, ó. Deixa eu. O pessoal aqui está querendo saber. Os caras, né? Os caras. Quer abrir a tela? Abre a tela. Copiar e colar no. Daqui a pouco os professores se marcarem. Exatamente. Ó, eu falei que vou pegar aqui no Cloud. Aquilo ali é meu prompt, certo? Eu coloquei, porque eu já preparei a instrução. Eu coloquei toda a instrução aqui. Vou mandar ele processar. Isso é um prompt. Estou mandando ele processar. Automaticamente ele vai ler a instrução que eu passei. Então ele está lendo a instrução, está entendendo a instrução do que foi passado. Enquanto ele lê aí, deixa eu vir aqui. Não era para estar tão lento assim, não sei se é. Ó, beleza. Agora ele já entendeu o que eu pedi, ele escreveu aí, ó. Entendi perfeitamente e estou pronto para atuar como engenheiro sênior especializado em energia solar. Vou fornecer relatórios técnicos estruturados em Markdown. Markdown é uma linguagem de marcação de texto. Aí teria que ter mais tempo para explicar, senão a gente vai perder muito tempo. Focado em dados quantitativos, especificações técnicas e informações. Enfim, ele entendeu o que eu pedi.
Tá? Ele fez os comentários que entendeu, eu posso checar só para ter certeza que ele entendeu exatamente o que eu pedi. E agora eu vou chegar e falar assim, agora eu vou fazer um projeto. Eu tenho as informações do novo local e eu mando ele processar. Pede a parte da sua pergunta. Você deu a instrução e agora você está... Agora eu estou alimentando ele com informação. Eu falo assim, ó, eu quero que você faça isso. Toda vez que eu te pedir, eu quero que você execute essa estrutura. Aí agora eu falei assim, agora executa. Agora executa. Aí esse modelinho você pode deixar guardado ali no canto. Agora você puxa ele e joga um cálculo. Lembra que eu falei com vocês do GPT? Se você deixar salvo, você só precisa passar essa última instrução, só esse bloquinho. Porque ele já está salvo, você passa a instrução. Se eu puder só no GPT mostrar onde esse ponto de deixar salvo nele ali, só tipo, porque não é no histórico, é isso, né? Então, não histórico, não histórico. Aí depende de cada LLM. Cada LLM se comporta, é um local diferente. Cada LLM é um local diferente. Agora, deixa ele concluir aqui. Mas no chat GPT, quando ele processa aqui, deixa ele processar. Agora ele está fazendo todo o cálculo, tá? É só esperar. No GPT, ó, você tem aqui no chat GPT, você tem aqui GPT, mais GPT, mais meus GPTs. Aqui você salva os seus GPTs. Aí você clica, coloca criar e coloca o prompt que você criou. Automaticamente ele vai aparecer aqui do seu lado esquerdo e toda vez que você for usar, você não precisa, você só vem aqui, ó, igual eu tenho já os meus criados, eu vou bater aqui, ó, política de TI. Eu clico aqui, esse aqui eu criei para a empresa. Qualquer um que acessar a política de TI, ele vai perguntar, ele vai saber exatamente como ele deve se proceder dentro da empresa. Pode cobrar que serve a consultoria dele, né? Pode cobrar consultoria. Deixa quieto, estou falando demais já. Mas basicamente é isso. Vamos voltar aqui. Tá com a gente com ele. Ó, vamos lá, deixa eu só concluir aqui, eu já respondo vocês. Olha só, então aqui, ó, nesse exemplo, sistema fotovoltaico residencial, aqui ele já deu o valor, a estimativa que ele achou de valores aproximados, então ele já me dá o dimensionamento. Claro que eu sou leigo do assunto, então não quer dizer que ele vai substituir 100% a pessoa. Agora cabe você analisar e ver se realmente está condizente com a realidade, mas isso te poupa pelo menos uns 80% de trabalho. Entendeu? Basicamente isso. Aí ele já faz o dimensionamento, calcula. Deixa eu ver, aqui tá pequeno, deixa eu olhar aqui que é melhor. Ou seja, ele te deu o dimensionamento, o preço, o payback em 3,3 anos. Ou seja, ele fez a. Então, a resposta, lembra que eu falei com vocês, a resposta vai depender da qualidade do seu prompt. Não está tão longe, mas está. Então, só que lembra? Alguns dados batem bem próximos da realidade, outros fogem um pouquinho, então, mas é o treino, né, que você falou. Mas lembra que eu te falei do exemplo? Se você fez o seu prompt e você percebeu que houve pequenas variações, você pode ajustar. Porque isso aqui foi feito por um leigo. Eu não entendo nada disso aqui. Simplesmente eu fiz para poder demonstrar aqui para vocês. Você pode melhorar o treino, se você quiser. E você pode melhorar o seu prompt. Porque se você melhora o seu prompt, o resultado muda. Eu não me atentei a isso porque não é minha praia, não é. É a informação que você dá. Exatamente, a informação que você dá. Exato. A inteligência artificial ela trabalha só com texto. Por exemplo, se eu tiver uma planta, um projeto, fornecer para ela e dizer assim, faz o luminotécnico fazer essa planta para mim, ela é capaz de fazer isso? Olha, eu não tenho essa informação, provavelmente não, porque a não ser que, porque o que acontece? Tem algumas inteligências artificiais que ela já está treinada em algum contexto específico, porque existem inúmeros softwares no mercado. Você vai ter que achar alguma que foi treinada com aquele software que você quer, tá? De bate-pronto não. Agora, depende. Depende se a LLM foi treinada ou não. Aí teria que analisar cada caso. Mas
ela trabalha com desenho também. Eu Também. Também posso Também. fazer desenho e ter resultados. De desenho. Por exemplo, se você tiver uma dica de ouro aqui para vocês, facilitar a vida de vocês. Se você, por exemplo, tem uma imagem com um monte de texto, talvez a maioria já usa, é só um pequeno detalhe. Você tem uma imagem com vários textos e tudo mais, e você jogar na LLM e falar assim, ó, transcreve, ela vai pegar todo aquele conteúdo e transformar em texto. Isso facilita muito no dia a dia. É uma dica boa aí. Então você não precisa ficar olhando a imagem e digitar. Ela lê a imagem e transforma o que tiver escrito lá em texto. Isso ajuda muito. Principalmente quando você tem, a imagem não é sua, o texto não é seu, você pegou a imagem de alguém, puxa, eu preciso desse texto. Você joga a imagem lá e fala, cara, transcreve essa imagem. Ela vai transcrever em texto, você pega esse texto e coloca na sua apresentação. Tem outras coisas que dá para fazer, por exemplo, dá para fazer um mind map. Você pega qualquer conteúdo, transformar em mind map. Tem inúmeras coisas. Aí a gente teria que ter mais tempo, e realmente o nosso tempo, eu não quero, já avançamos demais, não vai ter tempo o suficiente. Basicamente isso. Desde já, obrigado a todos vocês. Se precisar, estou à disposição. Renato, vem aqui à frente também, que o Renato foi o API que nos conectou ao Alex. Eu vou também para a gente entregar o mimo para ele. Bom, valeu bastante, né? Eu acho que é sempre o início, né? A gente não vai sair daqui com muita coisa lapidada, mas Alex, eu acho que é uma coisa importante, né? Por exemplo, eu acho que o próximo passo, a gente sempre tem que pensar no próximo passo, porque é o que a gente quer. Parabéns para todos de novo estarem buscando informação, porque tá aí, né? Tecnologia tem, a gente tem que lutar contra, tem que falar, vai tirar meu emprego, então você tem que aprender uma nova atividade, porque vai vir coisa nova e se você não dominar a coisa nova, você vai ficar obsoleto, ultrapassado, e aí vem outro e leva, né? Então, assim, eu acho que, de repente, uma questão que eu sugiro, por exemplo, vocês poderiam mandar exemplos de aplicações que vocês querem, Ilumina Técnica é uma lá, para a gente fazer alguma análise. Já tem aqui também outra, eu tenho na minha, eu até pensei também de uma folha de dados de dimensionamento de válvula de controle. Mandem algumas ideias, aí o que a gente pode fazer? Ver qual LLM, eu falei LLC porque é a empresa americana, LLM, que você já comentou que tem 2 ou 3 que é mais nativa em cálculos. Já tem uma base de dados mais especializada em cálculos. De repente seria realmente a nossa necessidade. Né? Então eu acho que de repente aí eu acho que é o próximo passo, concordam? Como dizem, faz sentido para vocês? Eu acho que é isso, a gente poderia levantar alguns exemplos, a gente vê qual a melhor LLM para fazer esses exemplos mais matemáticos que a gente quer fazer, para dar ganho na nossa vida, para dar diferença na nossa competitividade comercial e fazer o que a ETEC faz, né? Isso, trazer novidade para vocês, trazer melhoria profissional, trazer vocês para o século 22, né? Vamos pensar no 22, 21 a gente já está, né? Jefferson, pensando em curso, ouvindo um pouco dele, qual o caminho que ele deveria seguir, assim, tá? Pensando em indústria? Curso. Então, quando começa o curso? Quando vai dar o próximo? Quando vai ser o próximo? Concorda com o que eu falei? Então, essa é o que eu estou falando, é a resposta. Ter os exemplos, passar o formatar o curso. É o que eu estava falando. Dê exemplos de atividades que vocês gostariam de vislumbrar uma facilidade. Por exemplo, já falando, iluminotécnica, o dimensionamento aqui que já veio pronto aqui. Eu, no dimensionamento de válvula de controle, fazer uma folha de dados um padrão de norma. Você aí, instalações a gás, o Adalberto tem alguma instalação elétrica, são ideias que você pode mandar e a gente nisso lapida alguma coisa mais formatada para a gente fazer um curso aqui de um dia inteiro. Só tem um detalhe que assim, dá para ensinar também, ensinar a LLM a aprender aquilo que você quer. Aí isso aí a gente consegue ver também. Você não precisa ser especialista em prompt, mas você precisa saber como pedir para a própria LLM gerar para você. Então são detalhes, são pequenos detalhes que isso ajuda muito.
Então, claro que eu não sou especialista em cada área que tem aqui, mas eu entendo a estrutura que está por trás. E é isso que é possível passar e, consequentemente, vocês fazerem, e aí você vai ser crítico dentro daquele resultado. De novo, a profissão agora do futuro é o engenheiro de prompt. Se você dominar aqui esse modelinho que ele mostrou aqui, o dele pode ser um padrão para ele, ficou bom para ele, você pode melhorar, adicionar, retirar. É aí que está. Você aprender a dominar a ferramenta, criar uma instrução para a máquina te dá um retorno de informação. Certo? E... lógico, é competitividade. Mas você fazer uma proposta no dia, você faz 10. Né? E das 10 você faz, provavelmente você ganha 5, 3, 2. Isso vai alimentando. Nessa ideia aqui também disso que a gente está fazendo hoje, desse almoço, desse tema, né? Que, ó, que beleza, a casa cheia realmente é um tema que o pessoal se interessou. E a gente vê que os últimos têm agregado bastante informação. A gente já está com o próximo aí sobre o GIS, da prefeitura, né, para utilizar a ferramenta GIS. E o próximo, que é um trabalho também que a gente entrou em comum acordo aqui, que é cobrar os órgãos, por exemplo, a Sabesp. A gente quer informação do andamento dos projetos, do andamento das coisas. Aí vem o polêmico, da Raposo Tavares. A gente quer acompanhar como é que está cada fase. E isso trazendo pessoas daqui com conhecimento interno para trazer a informação fresquinha para a gente, né? E confiável, vindo realmente dos órgãos que realizam essas atividades. Então, esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo, já está próximo aí, e já estamos com as 2 próximas sexta-feiras já com um calendário pronto. Graças a Deus, que é a melhor forma de trabalhar. GeoPixel. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Obrigado mais uma vez, Alex. Obrigado, Renato, por ter trazido aqui. Para mim agora eu não tenho.